muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Pode Logar, o podcast que te conecta. Eu sou a Carol, sócia, Head CX e sua host aqui no Pode Logar. Estou aqui com o Ismael. E aí, pessoal, muito bom estar aqui de volta, hein? E hoje, Carol, para falar sobre um tema muito relevante e que quem gosta de empreender vai gostar do tema, hein? Qual que é o tema? Olha, é um dos meus temas favoritos. Nós vamos falar muito voltado para quem tem empresa ou quem trabalha online. Ou quem quer também montar uma empresa, quer né? trabalhar online, que já está ali se Isso, planejando, sim. né? Nós vamos falar hoje de tráfego pago e automação. E eu quero agradecer e falar com quem que nós estamos aqui, né? Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, João, pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem da nossa jornada. Legal. O prazer é nosso, obrigado pelo convite, vai ser um papo 10, acho que a gente vai conseguir extrair bastante informação bacana para a audiência. Massa, legal. Gente, para começar, o que é esse negócio de tráfego pago, Carol? Antes, quem são? Porque É verdade. eles só agradeceram. Vocês só agradeceram, quem gente. que eles são, da onde que eles são, Justo. por que eles estão aqui. Conta aí pra gente. Justo, então, meu nome é Carlos, né, como já foi apresentado, eu sou sócio na Forescale. Forescale é uma operação recente, né, a gente tem indo para o segundo ano de operação já, mas trabalho com isso desde 2016, né, quando eu dei uma reviravolta na minha vida e falei, cara, eu preciso ir para uma área mais analítica, né, uma área onde a gente consegue dar resultado e pautar o resultado com base em dados. Então, esse é um pouquinho do Carlos, uma estrada longa, mas resumida é isso. E o meu sócio, João, que ele vai se apresentar aí. Eu também estou um pouco menos tempo que o Carlos, né, mas assim, já tenho alguma bagagem relacionada à parte do marketing, né, tanto na área de um pouco de tráfego, mas principalmente na área de gestão de projetos e automação, tanto de marketing quanto de processos, né? Então, assim, a gente está com um trabalho bem interessante lá na Forescale para ser diferencial no mercado, é uma das coisas que a gente prega bastante lá na Forescale. Legal. E tem uma curiosidade sobre o João, né? João, você se formou em quê? Rapaz, eu sou arquiteto e urbanista, mas Caramba! nunca... Mas deixa eu te falar, o que isso te ajuda no dia a dia nessa parte de automação? Ajuda pra caramba, né? Ajuda. É aquele negócio de cabeça de engenheiro, é isso? Eu também cheguei a fazer até o CSP de engenharia, mas ajuda bastante. Por quê? Porque na arquitetura a gente aprende muito a processualizar as coisas e a ter um roteiro para poder criar as coisas, né? Normalmente você tem primeiro um projeto e um primeiro pré-dimensionamento, projeto inicial, anteprojeto, depois projeto executivo. Então, fazer esse trajeto me ajudou muito a entender sobre processo, entender sobre projeto, né? E outra coisa também, a gente fala muito sobre projetos, né? Sobre início e fim das coisas. Né? E na arquitetura a gente aprende muito isso. Ter o início e o fim e como você consegue entregar isso de forma num tempo hábil e com qualidade. Então, das coisas que ajudou bastante nessa rotina. Tá vendo aí? E você, Carlos, é formado em quê? Eu sou publicitário, né? A única formação também, mas estudei muito. Eu falei, tive uma reviravolta. Comecei trabalhando no digital como social media. Caramba, né? que legal. E aí foi um curso que eu fiz, tive uma oportunidade, aprendi muito com as pessoas que eu passei, mas aí eu acabei sendo demitido da empresa que eu trabalhava e de uma forma bem, bem tranquila. Foi só falar, cara, eu precisava de alguém que tivesse um conhecimento maior que o seu. E eu falei, cara, eu não tenho de fato conhecimento. E eu comecei a estudar muito, fazendo vários cursos, várias imersões, justamente para buscar esse conhecimento da parte de tráfego. Você viu que tinha uma oportunidade ali, né? E também trabalhar com algo pautado em dados, porque em social media, pelo menos naquela época, não tinha as informações que a gente tem hoje. Então, você subia um post que usava-se muito o Facebook, ele viralizava, e você não tinha uma fórmula para isso. Você simplesmente falava, cara, deu certo, foi o momento, foi aquilo. E aí você repetia exatamente aquela mesma fonte, a mesma cor. Achando que ia dar o mesmo resultado. Não dava. Dava errado, aí falava, por que deu errado agora? Cara, não engajou, não foi o momento, tem que ser o time perfeito. E aí eu falei, cara, eu quero um número. Eu quero coisa que é 1 mais 1 igual a 2, não tenho o que discutir, deu certo por causa disso, deu errado por causa disso. Você quer uma previsibilidade também, conseguir ali ver uns pontos de alavancagem. Mais fácil, né? Mais fácil de tomar decisão, né? Você começa a olhar para o número e falar, cara, eu vou para cá, eu vou para cá. Não é assim, eu acho que eu vou para cá. Não, eu vou para cá.
Não tem. Até porque a gente é cobrado disso também, né? Então, Sim. se você ter dados para poder se basear e depois até essa devolutiva para o cliente, uma das coisas que a gente gosta bastante, ajuda a ter um trabalho eficiente de qualidade, Sim. né? Então, Você assim, sabe onde está acertando. exato, onde você pode consegue melhorar. até justificar o porquê daquilo ali, o Sim. porquê do erro, o porquê do acerto, né? Então, Sim, isso é muito perfeito. importante. Apesar de tráfego, né, pelo que... Gente, só pra situar o pessoal aqui, tá? A ForScale atende a gente, dialoga aqui com a gente. Já tem um tempo já nessa parceria. E graças a Deus tem dado muito certo, né? Mas a gente faz bastante teste também, né, Carlos? Então, assim, fazer testes e colher os dados, a gente consegue achar o melhor caminho, né? É fundamental. Recente, a gente fez um teste sobre layout, né? Tipo, cara, e como é que você vê se o layout foi bom? Diferente, como eu falei, da rede social, o cara, não, é porque engajou. Não, aqui não, tem número. Ó, o custo tá maior, esse anúncio aqui, esse criativo aqui, não teve tantas chamadas quanto o outro teve. Sim. Tá tendo muita chamada, mas o custo por conversão tá alto, então às vezes não vale a pena. Deixa eu voltar um pouquinho, porque tem muita gente que não sabe o que é tráfego pago. O que é Perfeito. tráfego pago, impulsionamento, patrocinado, tudo isso é a mesma coisa? Para quem não sabe. Boa. Existem várias terminologias que o pessoal usa, né? Essa parte do tráfego pago foi disseminada muito com o Pedro Sobral, né? Quando ele começou as comunidades dele, mas o pessoal já também usa mídia performance. Quem não sabe, fala, eu queria impulsionar, turbinar. O tráfego pago, mídia performance e toda essa jornada trata-se de levar o cliente para o seu negócio online. Então, o básico é isso. Ele pega e mostra uma informação para o cliente que está buscando aquela informação. A ideia é, assim, partindo de um e-commerce, por exemplo, montar um e-commerce é você criar uma loja numa rua sem saída. Porque a internet tem muita coisa. Sim. Então, para a pessoa saber que você existe, existem N trabalhos e um deles a parte do tráfego, que é onde você vai começar a levar as pessoas para a loja. Ó, existe essa loja aqui, existe essa loja aqui. E aí tem gente que faz patrocinado para alcançar maior número de seguidor, né? Aí depende tem os seus objetivos. Exato. Antigamente existia um mito de que, não pode clicar no botão impulsionar, porque o botão impulsionar é mais caro, vamos usar o gerenciador. Só que com os estudos e o passar do tempo, foram vendo que o botão impulsionar tem a sua função. Sim. Então, para visitas no perfil, essas coisas, ele ajuda bastante. Sim. Dá para você fazer pelo gerenciador também. Mas ele leva de forma mais fácil, é mais fácil para o empreendedor. Então, cara, tudo depende do objetivo de como você quer alcançar. Mas o impulsional, hoje em dia, o pessoal tem usado E bastante. tem aquela máxima, aquele jargão, né? Quem não é visto não é lembrado, né? E nas redes sociais é a mesma coisa. Mais pura É, verdade. exatamente uma briga por visibilidade, né? Exato. O Pelo mercado tempo é assim. do usuário do outro lado da tela. Exato. O mercado, ele é assim, né? Quando começou a parte do marketing digital, né? É marketing, né? Mas a parte digital, onde o pessoal começou a concentrar, o custo por clique era mais barato, o custo por aquisição era mais barato. Quando os players começaram a investir mais e olhar mais para isso, tudo acabou ficando mais caro. Sim. Então, é muito tipo assim, hoje o momento, ele é um custo muito maior do que lá no início. Sim. Então, é justamente sobre isso, sobre, cara, ter essa mudança, ter essa racionalidade na hora de usar a ferramenta e entender que o mercado, ele é para todo mundo. Se você não usar, por mais que seja um pouco mais caro, hoje você acaba ficando para trás, né? Você não... E aí, uma outra pergunta. O que é automação? Você quer? Antes de falar um pouquinho sobre automação, para a gente falar mais um pouquinho sobre questão de tráfego, né? Qual que é a importância para o e-commerce do tráfego? Assim, eu digo que essa parte do tráfego ela é importante para qualquer negócio, né? Por quê? É a sua porta de entrada, né? Sempre que qualquer negócio, independente se é e-commerce, independente se é captação de lead, existe um funil, onde você tem que respeitar isso. E o tráfego, ele é muito responsável por todas as etapas do funil, mas muito mais pelo topo do funil e pelo final do funil. Então, a gente usa o tráfego tanto para mostrar para novos players, que a gente novos leads, novos prospects, que a gente está ali, mas também para o fundo de funil, focando já na conversão.
E aí, aquele meio do funil, que o tráfego também ajuda, né? Às vezes, com uma campanha de remarketing pautada em conteúdo, a gente usa muito a parte da automação de marketing. Sim. Que é onde você começa a nutrir seu lead, você começa a trabalhar ele de uma forma mais objetiva, porque por mais que você trabalhe o tráfego, ele acaba tendo que ser um pouco generalista. Porque você não tem como falar, por exemplo, com o Ismael, ou com a Carol, até mesmo com o João. Olá, João, tudo bem? Não, porque não tem como. Hiper personalizado. Exato. E aí a parte da automação, CRM, entra muito forte do meio para baixo. Entendi. Que é quando você começa a ter aquela retenção da pessoa e na parte da consideração do seu produto, ela tem uma comunicação muito mais personalizada. Legal. Você como estrategista, né, e já trabalha com várias empresas, a ForScale, qual que é o principal objetivo ou os principais objetivos quando uma pessoa chega para você, um empresário chega para você, olha, eu quero fazer o tráfego pago. Quais são os principais objetivos? Não, assim, a gente cava um objetivo com a pessoa, mas a fala é sempre a mesma, eu quero vender mais. Você aprimora, né, o objetivo, porque às vezes vem com uma coisa muito genérica. Eu quero vender mais. Todo mundo vem falando, eu quero vender mais. Cara, eu quero vender mais. A venda ela é uma consequência das suas atitudes. E não é papo de coach, de nada disso, não. É porque realmente se você não tiver uma comunicação boa, não botar o cliente à frente do seu negócio, você não vende. Então, você pode gastar um caminhão de dinheiro com tráfego, você pode botar ali a automação para o cliente que entrou no seu site, botou os dados dele, receber e-mail o dia inteiro. Se você não focar no que ele precisa, você não vende. Mas a maioria das pessoas é isso. Então, a gente acaba, às vezes, refinando. Então, por exemplo, até mesmo na parte da loga, quando a gente entrou na operação, cara, a gente precisa aumentar a venda, aumentar a venda, aumentar a venda. Mas como que nós vamos aumentar a venda? Cara, a gente viu que os canais que a gente utiliza podiam ser melhor utilizados se a gente focasse, por exemplo, numa comunicação mais direta com o time de vendas. Usasse o reforço de marca para o PAP. Então, são estratégias que acabam fazendo o player vender mais. No Legal. caso da Loga, sendo muito bem utilizada, né? Graças a Deus. Que a gente senta na mesa pra gente falar sobre estratégia, né? Uma coisa que a gente fala gente, não adianta. Se você quer só ter um Instagram, um Facebook só para fazer venda, pelo amor de Deus, e o cliente da base? E seus clientes já estão ali? E seus clientes já estão consumindo ali seu produto ou serviço? Ou já faz isso, né, de forma corriqueira? O que você vai entregar para esse cara de valor? Sim. Então, se você não entregar um conteúdo de valor para ele, de nutrição, de meio de funil, enfim, do que seja, construir essa jornada com ele. Os clientes também percebem, né, que essa forçação de barra. Se você fica muito focado em vender e não criar uma experiência, uma comunicação fluida que faça sentido para o cliente, ele percebe a sua, entre aspas, má intenção e tem a tendência a deixar de seguir você, porque ele vê que cansativo. Você fica cansativo. Né? A gente, como usuário, né, da internet, do meta, enfim, a gente fica cansado com alguns anúncios de algumas empresas. E a gente acaba parando de seguir, né, querendo ou não. Porque a gente fica assim, caraca, só anúncio, só sobre oferta e tal. Melhor ir no classificado e olhar, né? Igual antigamente, né, no jornal. Exatamente. Pegando esse gancho que o João trouxe, tem uma questão que eu vejo que é muito comum nas empresas. Elas vendem, falam muito para poder comprar, ficam em cima e na hora que você fecha, some. Aí na hora que você fala, quero cancelar, não tá fazendo sentido pra mim. Não, mas vem cá, o que aconteceu? Mas você fica esse tempo todo sem nenhuma comunicação. E aí que entra a automação. Exatamente. A automação, assim, é uma das coisas que a gente acredita que hoje já não é mais um diferencial. Eu acho que é quase uma obrigação de uma empresa, né, pensar em automação. Porque automação é uma palavra meio ampla, né, mas a gente pode dividir entre a automação de marketing, né, que é tentar fazer ações de marketing via e-mail, mensageria, para tentar atrair, o que o Carlos até pontuou. O tráfego pago, ele trabalha... os dois conseguem trabalhar o funil inteiro, do topo ao fundo. Só que a automação de marketing, ela consegue muito trabalhar aquele meio na parte da experiência, da retenção, da comunicação correta com o seu cliente na base. Porque uma das coisas mais importantes na automação, e parte automação, parte CRM, né? Você entender o seu lead, entender o seu cliente da base ali, para fazer a comunicação certa para ele. Também não adianta você, né, ter o cliente e só mandar para toda a sua base o tempo todo. Sim. Se você entender a jornada, personificar, né, e personalizar essa jornada, você vai conseguir fazer o diferencial na parte de automação. Muito interessante. Só um adendo que, para isso, a empresa tem que estar organizada com o processo escrito. Perfeito. Isso aí, tem que saber bem a jornada. Isso que eu ia falar.
E o legal, quando você fala sobre a questão do funil inteiro, na verdade eu até expando um pouco, né? Porque hoje a gente não fala mais de funil, né? A gente fala de ampulheta. Então, a partir do momento que houve a conversão ali na parte do meio da ampulheta, esse cara já está na base. Então, tem toda a questão do onboard, que aí a automação entra. O que você vai fazer com essa pessoa, né? Exatamente. Para não fazer o que a Carol falou. Ele entrou, você fez um onboard ou não fez, às vezes, e só vai comunicar com ele quando ele estiver pedindo para sair. Exatamente. Aí você já perdeu o cliente. Se você não partiu da premissa de entregar um serviço de qualidade, de nutrir esse contato esse lead seu, pela toda a jornada, muito provavelmente você vai perder esse cliente com o tempo. Isso aí, quando a gente fala de e-commerce e produto, né? Cara, esquece a LTV. Se você não nutrir esse cara, esquece. Esse cara não compra com você tão cedo. Hoje em dia o mercado ele é muito agressivo. Então, as ofertas, elas pulam na nossa cara. Então, se você não traz o seu cliente para perto de você, você perde para o seu concorrente muito fácil. Mas com preço, hoje em dia, assim, todo mundo disputando por preço. Se você não fizer um relacionamento com o seu cliente, ele vai sair na primeira oportunidade que tiver com o preço mais barato. Então, se você não criar uma experiência ali dentro, e aí a automação e CRM te ajuda exatamente disso, entender qual que é o ponto que esse cliente está, o que ele se importa, por exemplo. Eu tenho um aplicativo de ferramenta, um aplicativo, que ele de promoções. Eu sigo. Aí eu sou torcedor do Flamengo. No dia do jogo do Flamengo. Não, antes do jogo da Copa lá do Mundial de Clubes, eles começaram a me mandar um monte de oferta do Flamengo. Isso é fazer CRM, é você entender o seu cliente. Exato. Eu falei, pô, tá barato essa camisa, usando a camisa, eu assim. Então, assim, olha como isso é rico. E olha o time. Não, o time, poxa, olha o time. O Flamengo tava enfrentando o Bayern no Campeonato Mundial, cara. Você mandar pro cara tá ali. Ele tá numa empolgação. O Flamengo fazendo gol, não sei o quê, dando, sabe? Exatamente. Competindo. E jogou muito bem no Mundial, né? Diga-se de passagem. Sim. E, cara, te mandar nesse time. Pois é. Isso que é sofisticação pra mim. Perfeito. Isso a reserva fez isso recentemente também sobre o Flamengo, porque lá provavelmente eu já sabe que eu sou torcedor. Toda vez que tem jogo, de vez em quando eles mandam um pushzinho pelo aplicativo, que a gente também faz lá na loga. Promoção de camisa do Flamengo. Então, assim, é entender, é o que o Carlos falou, é botar o cliente na frente. Você entender o cliente, saber fazer qual é o interesse dele e aí personificar e personalizar a oferta. Cara, ele gosta de Flamengo, vão oferecer Flamengo pra ele. Então, a fala do João, pra mim, é muito importante, que é igual a gente faz lá na loga. Cara, toda vez que a gente vai falar com um cliente, quando a gente vai falar sobre relacionamento, automação, a gente usa muito a loga como exemplo, porque... e não é porque a gente está aqui, não, porque a gente fala de verdade, porque, primeiro, são fluxos de automações, tipo, muito complexos e que a gente consegue trabalhar lá dentro, mas principalmente por conta de um relato que a loga, que a própria Carol fez conosco, que é tipo assim, cara, a gente tinha uma pessoa responsável por fazer esses disparos e a partir do momento que esses disparos começaram a ser automatizados, essa pessoa conseguiu crescer dentro da empresa. Sim. Então, é automatizar o que pode ser automatizado, não é tudo, porque relacionamento com o cliente é 1 a 1. Sim. A gente vê isso lá. Então, tipo assim, automatiza o que pode ser automatizado e garante o relacionamento com o seu cliente no 1 a 1, no que vai ser seu diferencial. Que lá na loga, a parte do CX é, tipo, absurda. Obrigada. E eu ia trazer exatamente um assunto sobre isso. Isso tudo que nós estamos falando de relacionamento, que envolve essa parte de CX, a nova engenharia do CX, ela diz o quê? Que é o cliente que conduz o que vai acontecer. E na Forescale é justamente isso que vocês fazem. O que você quer? Para onde você quer ir? Vamos construir juntos. Isso é o novo do CX, sabe? Então, isso é bem legal. Cara, legal. A gente falou sobre algumas plataformas aqui, né? Na parte de questão de tráfego. Eu queria ouvir um pouquinho com o Carlos. Ele falou, que antigamente era muito mais barato e agora realmente... e agora realmente tá uma disputa grande por atenção nas redes sociais e tal. Você acha que esse custo mais elevado é porque os grandes empresários e as empresas entenderam que essa mídia digital ela tem repercutido e trazido um retorno muito maior do que a mídia tradicional? Quando eu falo tradicional, eu falo rádio, eu falo TV. O que você acha? Porque também são mídias de massa. Eu posso até criar algumas inimizades com o que eu vou falar agora, mas isso é tão fato que o Mercado Livre criou o Mercado Ads, que a Amazon criou Ads dentro da Amazon. A parte digital, ela tem uma retenção muito maior do público e com o passar das gerações, as pessoas estão deixando cada vez mais de utilizar
a TV de forma convencional. É óbvio que a grande mídia ela vai se adaptar. A Sim. Globo, por exemplo, hoje investe muito no Globoplay, que é a trava-língua, por causa disso. Porque eles entendem que o consumo mudou. E se você entende que o consumo mudou e você trabalha esse consumo, você se adapta. Agora, eu também sou muito a favor da parte da neurociência do marketing, que é sobre reforço. Sim. Então, não é porque o seu público está muito na rede social que você vai deixar de fazer TV ou que você vai deixar de fazer rádio. Ou Se até você- offline, né? Se você consegue... A gente já discutiu isso uma vez lá na Loga, discutindo sobre estratégia, onde a estratégia proposta foi, cara, vamos abrir numa região XPTO e vamos botar muita campanha para gerar conversa. Falei, não, cara, mas não é melhor usar uma campanha de alcance e reforço de marca para aquela região que o PAP da Loga é muito forte lá. Sim. Então, e isso é importante. E agora, até puxando a sardinha para o nosso lado, a gente só consegue fazer isso por conta da proposta ForScale. Sim. Que a gente não quer ser só mais um player de mercado que trabalha tráfego e automação. A gente vende inteligência de negócio. Sim. Para eu vender inteligência de negócio, eu tenho que fazer uma imersão no seu negócio. Uhum. Então, hoje eu tenho propriedade em vários locais para falar da Loga como um vendedor da Loga, porque eu sei o que a Loga faz, eu sei o que a Loga entrega, eu sei todos os prazos que a gente pode trabalhar. Então, para mim é fácil. Já fiz até em alguns churrascos, né, da vida. Virou um É um dos nossos melhores vendedores. Comercial Loga, muito bem representado. Legal, legal. Mas falando sobre essa questão, os principais hoje então é o Meta, o Google. O que você está achando do TikTok Ads? E quando eu falo isso, é porque a gente está falando aqui de leads que estão ficando cada vez mais caros, né? Você acha também é porque está concentrado na mão de poucos? Isso tem muito a ver. Quanto mais canais você tem, maior a pulverização dos anunciantes e menor o custo. Sim. Só que você fez uma pergunta com relação ao TikTok. Cara, o TikTok vem na crescente absurda. Uhum. Ele se tornou agora um marketplace, então você vai conseguir vender dentro do Já TikTok. Só que o que acontece? Ele ainda não tem tanta audiência quanto o Facebook e o Instagram. Uhum. Não quer dizer que ele é menos efetivo, tá? Só quer dizer que a audiência dele ainda não é tão grande. Por O quê? público é diferente também. Porque as gerações que Isso eu ia falar. usam... Depende da geração que você está falando. Exato. A geração mais nova, eles gostam muito de consumir TikTok. Se você for olhar a plataforma visando geração, o TikTok Ads, o TikTok ele é fortemente para a geração Z. Isso. Então, tipo assim, cara, ele vai ser o principal canal da geração Z. Mas ele hoje, como a geração Z ainda está vindo e a Alpha também está vindo, a gente tem ainda muita gente, por exemplo, Millennium, que usa o Facebook e o Instagram e faz dele ainda uma ferramenta que tem um consumo maior. O que eu tô entendendo é o seguinte, então, se eu trabalho para poder atender todas as gerações, eu tenho que fazer uma mídia diferente em uma plataforma Perfeito. e completamente... Porque eu vejo muita gente replicando. A mesma coisa, posta em um, posta no outro. Estratégia diferente, proposta diferente. A gente, Público diferente. Aham. a gente eu vou falar aqui, mas a gente é adepto também, às vezes, é melhor feito do que perfeito. Uhum. Então, tipo assim, se você não tem como fazer um conteúdo direcionado, replicar para ter alguma coisa naquele canal, para quando você for investir, Já tá posicionado. você já tá minimamente, pessoal, entendendo? É legal. Agora, se você achar que com aquele posicionamento que você tem no Instagram vai ser o mesmo que você vai ter no TikTok, que vai ser o mesmo que você Os vai ter no algoritmos. Facebook, você não são consegue. diferentes, a É diferente, a comunicação comunicação é diferente, o público é diferente, o resultado vai ser diferente. A gente Então, precisa entender, né? Personalizar é exatamente isso. Entender onde está seu público, o que ele quer receber, o que ele quer comunicar Sim. e fazer Exato. aquilo de forma personalizada. Então, é isso que vai fazer diferença no resultado final. Uma coisa. E a gente também tem a questão do Google, né? Google ainda é um dos maiores buscadores, né? Que a gente vai lá. Antigamente o pessoal falava muito, né? Eu tô falando, porra, antigamente, olha só que loucura. Olha como as coisas mudam, né? Hoje é chat GPT, né? Mas antigamente, deixa eu dar uma. TikTok, deixa- ChatGPT. Deixa eu dar uma gulgada aí, né? Ó, E, o ChatGPT vai mudar procurar isso aí. alguma coisa. Então, você ainda acha que o Google hoje... E aí, eu tava até olhando essa semana, dando uma lida, né? Sobre SEO, né? O pessoal já tá mudando essa questão de SEO por conta da entrada da inteligência artificial. exato.
que você vai ter que deixar o seu produto ainda mais descritivo para que a inteligência artificial ela possa ser mais assertiva na hora de recomendar isso para o usuário que estiver perguntando. Achei isso fantástico. Tipo, quero um tênis para andar na chuva, em tal local, não sei o que, isso que lá, que dure tantos anos. Cara, se você não tiver na descrição do seu produto que ele pode molhar, que ele é feito para andar na chuva, não sei o que, isso que lá, a inteligência artificial não vai procurar esse produto. Eu vi que a Amazon tava com uma inteligência assim para te ajudar em compras. Você coloca o que você quer de forma descrita, ele te ajuda como se fosse um atendente. Não, sensacional. Mas a questão do Google ainda é o buscador, ainda é uma boa estratégia hoje para quem está começando? O Google, ele ainda tem muito poder, né? A Google é uma empresa gigantesca, então eles também investem muito em inteligência artificial por conta do mercado e desse boom, né, da IA que a gente tem. Mas o GPT, por exemplo, que é a ferramenta de IA mais usada hoje em dia, né? Tem o Gemini também, Sim, que tem uma briga grande. Do próprio Google, né? Que é do Google. Tá vindo Que forte. tá inclusive. muito forte. O Google forçou muito o quê? Ele entendeu que o pessoal estava usando o chat GPT muito para fazer busca, para ter uma comunicação. E aí, o que ele apostou? Ele apostou muito no Gemini e na ferramenta de vídeo deles. Né? Então, eles falaram que, beleza, vocês querem ir por esse caminho, a gente vai por esse, vai dominar esse aqui, e tá dominando. Tipo, hoje o que mais você vê é a galera falando dele. A utilização do GPT em si, ela diminuiu o hype de fala, porque o pessoal tá focando mais no VO3. No próprio pesquisa, quando você faz no campo de pesquisa, ele já dá uma... O Gemini já cria... Ele já dá. Então, acho que não é sobre, assim... Pode ser que algumas plataformas e ferramentas com a inteligência artificial vão morrer, vamos botar assim. Mas não é sobre isso, eu acho que é mais sobre se adaptar à nova tendência que é a IA. Então, você também está posicionado com a IA, porque tem o ChatGPT, tem as duas estratégias, Manos, todas as estratégias. Gemini, exato. Você precisa estar, exatamente como a comunicação lá da Loga. A geração Z está no TikTok, a geração negócio Y tá mais... Então, assim, não é sobre uma ação só. Eu acho que é a complementação. A gente falava muito tempo atrás de Omnichannel. Essa palavra até meio que morreu, mas ela ainda faz muito sentido. Porque você está posicionado nos outros canais, uma das coisas que a gente faz lá na Loga a gente tem um banco de dados e a gente não impacta ele só pela campanha. A gente impacta pela campanha, no PAP, num banner, a gente faz mídia, vocês fazem mídia off, nos e-mails, no WhatsApp, SMS, push. Então, assim, cercar esse contato para poder ele receber a comunicação. Aí sim, uma comunicação certa, no canal certo, para a pessoa certa e no tempo correto. É o que vai fazer a gente conseguir, tipo assim, gerar resultado para a Log e, consequentemente, para qualquer empresa que queira estar no digital, tá tendo resultados com seus clientes. Legal. E eu vejo quanto que a inteligência artificial pode ajudar nessa parte de hiperpersonalização na automação. Sim. Porque quando você tem várias ferramentas, além a questão de fazer a automação com o uso da inteligência, conta um pouquinho pra gente como é que tá isso. Isso é uma tendência, né? Obviamente a IA não veio, ela vai vir para mudar tudo, tá mudando na parte de tráfego, na parte de automação. A maioria das ferramentas hoje de automação, de CRM, já tem embutida IA. Obviamente, lá na Forescale, a gente, além de ter a capacidade de fazer automação, fazer tráfego, é a parte de integração de ferramenta. Uma das coisas que a gente se orgulha bastante, exatamente o que a gente fez na Log, a gente entendeu que precisava comunicar, mas era um banco de dados só. Como que a gente faz para comunicar de forma? Então, existe a integração e a IA vai vir exatamente com esse ponto. A gente consegue integrar as ferramentas, consegue, por exemplo, integrar... se o meu CRM não tem IA, mas a gente consegue integrar uma IA nessa ferramenta para conseguir gerar exatamente o que você está falando. Personalização, efetividade na comunicação. Uma das coisas que todo mundo fala, ninguém gosta de ser atendido por bot. Antigamente, o pessoal falava, ninguém gosta de ser aquele bot, é chato. Apesar de ser importante, que eu prefiro ser atendido por um bot do que não ser atendido. Quantas vezes você já entrou, você já foi mandar mensagem e ninguém te responder? Eu prefiro ter um bot lá com menu. Mas quando o bot também trava, meu Deus. Só que aí a IA vem, por exemplo, para isso. Tá, então beleza, se o bot tá ruim, vamos botar uma IA, treiná-la com os preceitos, o que a Loga faz, o que a Loga entrega, o que a gente pode personalizar e entregar para esse contato e vamos fazer ela responder. Obviamente, assim como a automação, a IA também, ela tem o limite dela de comunicação. Algumas coisas você vai conseguir resolver, outras você vai ter que passar para o humano, mas ela é mais uma camada. Sim. Então, você consegue qualificar com o bot, personalizar com a IA
e quando não precisar, aí sim o humano para poder finalizar quando necessário. O mais legal é que essas informações, por exemplo, a gente consegue ver a maioria em tempo real. Então, por exemplo, a gente estava com um cliente nosso que ele tem um CRM, tem um fluxo automatizado, e a gente identificou que no fluxo automatizado dele teve um erro. Aí a gente falou, cara, para você bot não serve mais. A gente vai ter que botar IA, porque a gente precisa comunicar correto. Sim. Porque senão você vai começar a perder cliente por causa do fluxo automatizado. Então, é justamente essa análise, essa fluidez que a IA hoje entrega pra gente. E volta naquele primeiro ponto que a gente falou, né? Botar o cliente na frente. E não você até empurrar, porque aconteceu foi o seguinte, ele falava o negócio e deu uma resposta genérica. Você perdeu esse cara. Perdeu. Não, você perdeu, é um bot, não vou nem dar segmento. Então, assim, a IA vem exatamente para isso. Perde credibilidade. Assim, a IA, ela poder te conduzir, pelo menos da forma assertiva, aí sim você consegue ter uma entrega de qualidade para esse cliente. Nesse caso, como a gente faz o acompanhamento de todos os nossos clientes, a gente passou esse cliente na hora para o nosso cliente e ele entrou em contato com ela por telefone. Porque também pode usar. Telefone ainda não morreu, é para usar. Não morreu. Então, se a pessoa às vezes não consegue a comunicação via WhatsApp, essas coisas... Você falou telefone não morreu, me fez lembrar de uma pergunta pro João. Uhum. João, e-mail ainda funciona? Pessoal acha que morreu, né? Como pessoal... Não falou telefone, né? Nossa, não morreu. O e-mail ainda é um canal extremamente assertivo, extremamente de conversão, ele ainda converte muito e ele te ajuda bastante, que a gente falou lá, trabalhar o meio de funil, se comunicar com ofertas, com detalhes que você pode se comunicar. Às vezes a pessoa tá cansada também de receber muita oferta no WhatsApp, porque querendo não, tudo virou WhatsApp. Tudo bem que o e-mail tá lá também, mas é uma forma diferente de comunicar. O e-mail é uma coisa mais passiva. Então, você abre quando convém. Não é o WhatsApp que fica normalmente notificando. O e-mail você abre quando você quer. Cara, eu vou dar uma lida dos meus e-mails. Então, assim, é um canal que funciona, é um canal que você consegue ter lastro, você consegue ter abrangência e não se engane. O e-mail funciona, está ativo e está mais forte do que nunca. Obviamente, é ter vários canais, é importante, mas continuar no e-mail é uma das coisas que vai fazer diferença para você. E funciona tanto que tem anúncio para e-mail. Sim, exato. Tem ads dentro do e-mail. Dentro da PMax, né, que é a Performance Max do Google, ela roda para todos os canais que o Google tem. E dentre um dos canais é o Gmail, justamente para que se a pessoa às vezes quiser ir lá na aba de promoções do e-mail, ela vai ver todos os e-mails de promoção que está tendo. Eu acho legal o e-mail porque é uma comunicação indireta, né? Quando você faz pelo WhatsApp, por mais que o usuário ele não tem obrigação de responder, mas é mais invasivo do que o e-mail. O e-mail não, tá ali na minha caixa, eu deixo ali, é mais como uma comunicação e não uma convocação. É totalmente uma diferente. Resposta, e normalmente você lê o e-mail quando você quer. Então, é quando está com a atenção que você está dando para lá. Então, muitas vezes, ele até converte mais por isso. Porque, beleza, agora eu vou ler meus e-mails. Isso. E quando você está, o seu cliente está com a atenção que precisa para ter aquela comunicação. Então, se ele vê uma promoção, um e-mail da Loga. Desbloqueei aqui seu cupom. Sorteio com um negócio. Ele está dando atenção para aquilo. Então, ele provavelmente, por isso que a conversão do e-mail ainda é muito grande. Exatamente por isso, porque ele está com atenção e não é um WhatsApp que, assim, não aguento mais toda vez o pessoal pitando que todo mundo manda, né? Porque é barato, fácil e o e-mail é diferente. Eu quero falar depois sobre isso. E o que as pessoas também têm dificuldade de entender, às vezes, que o e-mail ainda funciona é por conta do lastro que ele deixa. Sim. Porque para traquear a venda do e-mail, hoje o pessoal fala muito de ROAS, ROI. Não, se não der ROI, não funciona. Se não der o ROAS é o retorno sobre a propaganda, né? E o ROI é o retorno sobre o investimento. Existe uma diferença neles. Mas quando você vai falar de anúncio, é sempre e o ROAS, e o ROAS, e o ROAS. Quando você olha o ROAS do e-mail, você fala, não tá dando ROAS. Mas é porque é last click, né? É o último clique. A pessoa clicou e comprou. No e-mail, não. Ela recebeu o e-mail, ela olhou, ela clicou, viu o anúncio, saiu, foi lá no Google, pesquisou sobre o conteúdo um pouco mais, depois procurou o conteúdo, clicou no anúncio do Google e comprou. Foi no Reclame Aqui, viu o que tinha. Exatamente. Eu acho que é muito importante esse ponto que o Carlos levantou, porque, assim, esse last click, né, que a gente vê, é igual falar que TV não funciona mais. É igual falar que rádio não funciona mais. Mas a verdade é o seguinte, você não sabe qual foi o primeiro impacto que esse usuário recebeu.
Você não... Pode ter sido uma placa na Você rua. pode ter o melhor track do mundo, track SKD do início. Você não consegue pegar isso, gente. Não. É muito difícil. Como você vai pegar isso de TV? Não Não consegue. pega. Ou de outdoor. Ou de outdoor, ou de Existem mídia algumas, até dá pra pegar, algumas mas- estratégias, mas que não tem como 100% garantir. não. Colocar um QR Code, beleza. Mas Isso. nem sempre o cara viu. Eu mesmo... Ele nem sempre vai escanear. Eu mesmo não escaneio. Eu Isso. vou lá, eu prefiro dar uma gulgada no nome do produto, do Perfeito, serviço, enfim. perfeito. Não, mas também se eu te pergunto, tipo, como é que você chegou até aqui? Você pode ter visto no outdoor e ficou no seu subconsciente. Exatamente. Não, o legal é que quando a gente tem um ônibus da Loga, né? Quando a gente andava com esse ônibus em alguns pontos ou deixava ele estacionado ali na orla, rapaz, o que dava de gente vindo do ônibus, e a gente tinha no nosso CRM as fontes, né? Pô, da onde Do você ônibus. veio? Aí tinha lá, ônibus Loga. Pô, e bombava o ônibus Loga quando a gente Tá deixava vendo? ali. Então, assim, realmente, aí dá pra fazer o track fácil, porque não é uma coisa tão comum você ter um ônibus. Exato. É igual um outdoor. Pô, eu vi um outdoor. Pô, mas qual outdoor? Qual? Ah, então, puxa, eu não lembro onde que tava. Mas eu vi um outdoor de vocês. Agora, quando você fala de um ônibus, é totalmente diferente. É mais fácil de lembrar, né? Exatamente. Eu queria trazer uma pergunta também sobre automação, sobre a questão de valores. Porque igual nós estávamos falando sobre e-mail. E-mail é muito mais barato, é infinitamente mais barato quando tem um custo para você poder enviar comparado com uma ferramenta oficial do Meta. Sim. Então, também tem esse ponto, né? Sim, esse ponto é importante porque, por exemplo, o e-mail, além dessa facilidade, ele tem um custo. Porque você pegar uma API oficial hoje para fazer uma comunicação via WhatsApp, o custo é extremamente caro. E mudou essa semana, né? Mudou dia 1º de julho. Não Mudou. sabe quando que vai ao ar, mas mudou dia 1º de julho. Mudou agora essa semana, dia 1º de julho. Eu esqueci essa questão de datação, né? Ah, Mas 1º de julho mudou e aumentou, né? Diz o presidente da Meta que foi pra melhorar, mas, cara, foi pra melhorar o bolso deles, eu acho. Talvez no interesse. Então, assim, o e-mail, de fato, não morreu, mas o motivo é isso, você consegue se comunicar de forma diferente e até vezes mais barato, né? Tem algumas ferramentas que tem um custo extremamente baixo. Ah, mas qual ferramenta é melhor? Uma coisa que a gente fala, a melhor ferramenta é que se adapta a você. Isso aí, Obviamente, tem ferramentas mais completas, mais robustas, com suporte melhor, com estabilidade menor, mas ferramenta é boa aquela que serve para você, porque nada pior do que você pagar uma ferramenta que quantas vezes você já comprou uma ferramenta, um aplicativo que você pagou R$30 por mês, mas você nunca usou. Eu prefiro muito mais ter uma ferramenta cara, mas que entregue meu resultado e gere valor para mim do que pagar uma ferramenta barata, Exatamente. né, que aí fica parado e não gera resultado nenhum. Então, assim, é saber identificar, cara, o que eu preciso para gerar resultado no meu cliente. Então, às vezes, uma ferramenta de e-mail barata, que você não precisa nem pagar pelo disparo, você às vezes paga só pela quantidade de leads que está lá dentro, por exemplo, você consegue fazer de forma barata e ter um resultado bacana. Então, assim, o e-mail ainda está forte, está vivo e vamos acreditar nele que ele gera resultado. Eu tenho uma pergunta agora pro Pode Carlos. fazer a Tô hoje pergunta. cheia das perguntas. Pode. Vamos imaginar que a pessoa tem um e-commerce Perfeito. e ela quer começar a investir em tráfego pago. Com quanto que ela começa e por onde que ela começa? E como que ela faz para contratar a Forescale? Cara, é muito pessoal isso, tá? Sobre quanto começar. Eu vou dar um exemplo de outro cliente nosso, que é o pessoal da Colibri Festas, onde eles vieram já para o digital muito preparados para o digital. Então, eles já chegaram querendo investir, tipo, bem no início, já contratando empresa de consultoria para a parte logística, contratando a gente para essa parte de marketing, de vendas, Equipado, toda equipada. Cara, é um custo muito alto. Sim. Não é toda empresa que consegue entrar com Essa esse custo. estrutura, né? Não. Às vezes a empresa até tem essa verba, só que vai arriscar tudo, porque Sim. no início é uma página em branco, você não sabe o que fazer. Então, o que a gente tem lá na Forescale? A gente sempre tem como protocolo começar com o mínimo possível. Então, a gente sempre orienta ali. Também não dá para começar com muito pouco, tá? Porque quanto menos você colocar, menor a amostragem fica. Então, Sim. a gente sempre orienta a botar R$1.000 em cada canal para identificar o público. Legal. Para trazer o público, por exemplo, para o e-commerce e ver como esse público vai se comportar. Então, a gente faz esse teste de público, entende, cara, ó, a ferramenta está entendendo um pouco do seu público, está entendendo um pouco do seu negócio, está entendendo o que é a sua conversão, que é até um ponto que eu preciso falar, cara, não é só sobre rodar tráfego, é sobre fazer um setup bem feito. Sim. Sim. As ferramentas de anúncio, elas trabalham por machine learning, que é o aprendizado de máquina. Então, se você falar para ela que a conversão é a venda do seu produto, ela vai entender o que é conversão e vai tratar de buscar pessoas que têm esse comportamento.
Agora, se você falar para ela que a conversão, por exemplo, eu clicar no botão enviar um formulário e se você tem um e-commerce, ela vai entender que eu precisa buscar a gente daquele jeito e vai começar a te trazer um público totalmente diferente. Você vai falar, cara, não deu certo, não funcionou. Então, a gente sempre orienta R$1.000, teste de público, entender quem é seu público e daí você toma as decisões, que foi o que eu falei lá atrás, o que me fez mudar de área, sair do social media e vir para o tráfego, baseada em dados. Legal. Decisão com número. E para procurar a gente, cara, a gente tá nas redes sociais, a gente tem conteúdo que é o nosso Meet and Coffee, né? Que é um conteúdo para falar também com empresários, falar sobre a jornada do empresário. Hoje em dia o mundo está muito acelerado, então o pessoal quer resultado imediato e tem que entender que a curva de aprendizado do negócio ela precisa ser respeitada. Sim. Senão você cresce muito rápido e às vezes quebra muito rápido também, né? Mas às vezes nem cresce, né? Eu acho que hoje, né, principalmente para quem está entrando no mercado agora, jovens, né, que realmente têm essa vontade de crescer, são ambiciosos, a comparação ela é muito injusta, né, cara? A comparação acaba destruindo toda essa trajetória, porque cada um é cada um. Sim. Cada um tem um objetivo, cada um... E aí eu acho legal na Forescale, voltando um pouquinho sobre a questão dessa inserção dessa nova empresa nesse ecossistema da Forescale, é que eles fazem uma entrevista inicial, né, para entender melhor. Muita gente não sabe, né? O cara chega ali e não sabe nem quem é seu público-alvo, não sabe nem quem é seu cliente perfeito, né? Quem é seu cliente ali ideal, não sabe o ICP dele. Então, assim, são várias lacunas abertas, não sabe as personas, enfim. E aí a Forescale, né, com a expertise que eles têm de mercado, eles acabam direcionando e até falam assim, olha, nesse momento... eu acho que não é interessante você começar com tráfego. Nesse momento, eu acho que você deve dar uma olhada para dentro da sua empresa e responder essas perguntas que eu te fiz hoje. Você respondendo, tendo certeza disso, aí sim casa, né? você vai estar pronto porque você vai saber quem você vai impactar, quem é o seu público e quais os produtos você vai colocar no seu portfólio. Porque não é só sobre o que fazer, né? Como fazer. Exato. Não é só fazer por fazer. Isso aí, para quem também, pra quem? né? Sim. A gente tem muito isso lá na empresa, por exemplo, toda vez que a gente tinha um cliente, eu quero rodar tráfego, eu quero rodar, a gente está passando até por isso com o cliente, eu quero que as campanhas sejam para conversão. Só que ela não tem autoridade ainda, a pessoa não tem ainda a capacidade, não é que ela não possa rodar, a gente possa rodar como teste, mas direcionar todo, vamos chamar assim, o canhão para conversão, sendo que ela não tem um brand forte, ela não está bem posicionado como play de mercado, ela não tem a confiança do seu cliente. Você fazer campanhas de conversão, muito provavelmente você não vai conseguir ter o êxito que você precisa. Então, a gente sempre falou, cara, vamos fortalecer seu brand, vamos crescer sua marca, ganhar autoridade. E a gente, às vezes, até fala, vamos fazer o seguinte, o dinheiro que você botou para a verba de ads, vamos pagar uma influenciadora do mercado, que você faça uma ancoragem nela, na autoridade dela, para trazer a confiança que você precisa. Pode tirar do nosso, teoricamente, resultado, mas a gente está preocupado não com o resultado literalmente da Forescale, a gente está preocupado com o resultado do cliente. Porque se o cliente tem resultado, a gente ele vai identificar que é nosso trabalho que está ali funcionando. É que a gente fala, não é sobre só o ROAS, né? É o ROI, é entender sobre o negócio do cliente, estar preocupado com o número do cliente e olhar para o mesmo número que o cliente está olhando. E puxando esse gancho, né? A gente falando aqui sobre alguns erros, quais são os maiores erros de hoje empresários e também donos de e-commerce que chegam a vocês e às vezes quer atropelar os boi, né, com a carroça? Eu posso ser polêmico? Pode. Claro, amo. Polêmica é bom. Economizar. O maior erro do empresário hoje é achar que começar no digital é muito mais barato. Uhum. Você pode começar com um custo menor, mas economizar, você está botando em risco o seu próprio negócio. Sim. Então, não é sobre economia, é sobre colocar esforço no local correto. Então, é até o que o João falou, a gente tem um cliente que, quando ele buscou a nossa operação, ele em um ano não tinha vendido nada. Nada. Em um ano de operação rodando. Caramba. E zero. Para não dizer zero, vendeu Esmagando caixa, acabando com caixa. Vendeu R$2.000 em um ano. E aí a gente virou e falou, cara, vamos começar um trabalho, mas seu produto ele é mais caro do que o costume do mercado, que é a média do mercado. O seu produto não tem branding, então a gente vai começar a ter que fazer um trabalho nas redes sociais. E a gente é contratado para isso nesse cliente. A gente dá essa consultoria gratuita porque o nosso foco é o resultado. Então, tipo assim, cara, em um ano a gente fez a operação deles crescer tipo absurdamente. Sim. E o segundo ano agora, já no primeiro semestre, eles bateram o ano passado. Top.
justamente por conta disso. E nesse Tem uma caso, polêmica também depois. nesse caso, a gente entregou mais do que eles pagaram pra gente, então a gente também não economiza. Porque a gente podia chegar e falar, não, ó, vocês não contrataram atualização de plataforma com a gente e tal, mas a gente então não vai fazer. Não, isso dá resultado, dá para fazer, o esforço dá para controlar, vamos fazer, porque no final é o resultado. Exatamente. Se eu economizar aqui, eu não recebo aqui. E é para todo mundo. Então, o maior erro hoje que eu vejo do mercado é: eu quero um profissional baratinho, eu quero uma plataforma baratinha. Quando fala no diminutivo, você já sabe que lá vem, né? Já vem, lá vem. Lá vem choradeira, né? Não, e na minha visão, tem um ponto para mim que é também meio polêmico, que é o dono ele terceiriza o problema. Ele não olha o problema. A gente passa muito lá. Por que a gente está aqui, talvez, né, sendo convidado para participar do podcast da Log? Está aqui porque a gente está com vocês e gerando resultados. Do diferente, muito provavelmente não estaria aqui. Mas por que a gente gera? Porque tem uma equipe grande, existe pessoas olhando e a gente, Forescale, a gente não vai resolver todos os problemas. Sim. A gente não é o salvador da pátria. A gente é parte do ecossistema. E Maurício, chega vários clientes lá e tipo assim, a gente cria toda uma estratégia, mas da parte dele o que eles estão fazendo? Sim. Eles acham, você não chegou lead, não gerou resultado. A venda, mas beleza, o site dele tá ruim e às vezes a gente nem paga o preço, mas vai lá e mexe em banner, configura, mas isso aqui, qual que é a promoção que a gente vai fazer, que você vai fazer? Qual que é o produto qual que é o produto? Como você está postando no seu story, está se relacionando com o seu cliente, está mostrando quem você é? Se não fizer isso, não tem agência de marketing que vai salvar. Então, assim, o dono tem que estar ali junto. Não adianta você terceirizar toda a responsabilidade para a agência, porque você vai gastar dinheiro, vai frustrar você, vai frustrar a agência e não vai falar, a agência não funciona, tráfego não funciona, a automação não funciona. A gente já passou por isso e é o que tem acontecido muito e é uma realidade. Assim, o dono do negócio precisa estar junto com a agência e não terceirizar. Por isso que a gente faz, inclusive, nosso processo é ter reuniões semanais normalmente, para poder estar muito próximo ao cliente e dividindo. Porque, querendo ou não, a gente aprende muito, né? A gente aprende muito na Logo, a gente sabe até, tem propriedade de falar algumas coisas. Mas, mesmo assim, vocês vão ser sempre mais autoridade. Então, nada melhor do que beber da fonte. Então, assim, a gente está próximo do cliente e eles também, da nossa parte da expertise de negócio, vai ajudar e é o que vai fazer diferença. E a gente já recusou o cliente justamente por isso, por chegar na conversa de prospecção, vai falar, cara, não, porque eu vendi isso, porque eu tô... Cara, não faz isso. Começa a trabalhar orgânico. Sim. Vai criando uma jornada sua. Investe pouquinho, já que você não tem. Porque também, eu não tenho, eu não vou investir pouquinho, não vou abrir. Não, mas vai no básico, vai ali, vai você fazendo, olha um tutorial no YouTube. Começa devagarzinho. Aí, quando você for para a agência, quando você for dar esse passo de contratar uma empresa, de contratar uma equipe de consultoria, essas coisas, você já está com uma estrutura melhor e você já entende a sua jornada. Sim. Depositar toda a confiança em um só jogador. E você consegue perceber se a agência, porque também existe erros, né? Tá fazendo certo e errado. Porque ela pode. Se você não entende nada, você vai atribuir que o certo tá tudo certo ou tá tudo errado. Tudo errado. Se você não entende, como você aprender um pouco ali, você consegue até fazer esse julgamento. Cara, não está gerando resultado, mas faz sentido que eles estão fazendo, porque talvez a jornada não é o momento, a gente ainda não faz de crescimento. Então, você ter um mínimo de entendimento é a mesma coisa do lado de cá. Para a gente gerar resultado para o cliente, a gente precisa entender do cliente. Não adianta a gente achar que vai gerar resultado sem entender zero do cliente. A gente precisa entender do cliente. Então, é uma troca. A maioria dos nossos clientes viram amigos, né? Exato. Sim. A maioria dos nossos clientes acabam virando nossos amigos por causa disso. Porque cria relacionamento, sim, né? Porque a gente está muito próximo. Tem que estar próximo e tudo mais. A meta de um é a meta de todos, né? Exato, a verdade exato. É essa. É um número só para todos. É isso, em busca Teve da meta sempre. Um ponto que foi falado, e eu não tive a oportunidade na hora de perguntar, mas também tem tráfego não só para conversão de venda, e também para brand, né? Exato. Igual o João estava trazendo, muitas empresas estão começando, tem como fazer reforço para brand? Tem. É muito importante, inclusive, né? Foi o que a gente falou até no início sobre essa questão do funil, ampulheta. É sobre você estar em todas as áreas. Então, cara, fazer reforço de marca é importante, comunicar bem com o seu público é importante. Tem a questão das bolinhas de tênis ali. Cara, se eu vendo um produto como esse, eu não posso postar no Instagram da minha loja coisas que não são relacionadas a exercício. Gente que pratica esporte que está relacionada à minha loja. Cara, a coisa mais fácil hoje em dia do mundo
é relacionamento. Sim. Então, se você não tem autoridade, se relaciona com quem tem e usa a autoridade dessa pessoa a seu favor. Cara, grandes players fazem isso. Ah, não, mas é porque ele não vai querer fazer. Faz permuta. Tem empresa gigante faturando 500 milhões em São Paulo que faz permuta até hoje. Então faz isso. Cresce o seu negócio. Branding é absurdo, tráfego para branding é muito bom. E para todas as etapas do funil ali, se você puder continuar fazendo. Separar uma verbinha ali. Eu acho que o branding nunca pode acabar com o Nunca. negócio. É uma Não. coisa Tá sempre. importante. Gera valor, gera autoridade, você pode fazer lançamento, você gera desejo antes de E fazer se- o lançamento. E sua põe marca se torna mais perene, né? Diferente de você, às vezes, Exatamente. ficar focando só na conversão, o brand te dá mais lastro, te dá mais, né, capacidade de manter isso por mais tempo. Também se é só oferta que eu Ninguém- falei, vira... Paisagem. Eu ia falar o nome de outra empresa aqui, mas enfim. Não. A gente trabalhou um case, a gente tem um case, inclusive, que o brand que fez vender. Era uma empresa que tinha 12 anos de mercado, não vendia nada no online, mas nas lojas faturava absurdamente. E em 3 anos, a gente tirou a operação deles de faturamento de 10 mil para projetar 1 milhão. Ô, Carlos, a gente, por exemplo, tinha um cliente que nas campanhas de Google, de pesquisa, a palavra que mais vendia era a palavra da própria marca. Para você ver Exato. como um brand A bem feito lá marca atrás... Bem construída. Bem construído, bem fez a legal. diferença. Você olhava todas lá, os produtos, vários produtos assim caros, né, que vendem muito, a palavra que mais tinha retorno era a própria marca. E por que fazer anúncio com o nome da sua própria marca? Porque se você não fizer esse anúncio, você pode perder para o SEO do seu concorrente. Sim. Então, fazendo um anúncio com o nome da sua própria marca, você garante que você vai aparecer primeiro do que todo mundo. Entendeu? Achei legal aqui, porque a gente falou de vários pontos de contato com o cliente, né? E eu acho legal, porque vocês estavam citando aqui, que não adianta eu ter a rede social linda lá, engajada, com o meu público já bem, né? A minha audiência já bem formada, construída, que consome meus conteúdos, se eu não tiver ali também a questão de um site bem estruturado, se eu não tiver uma jornada bem estruturada desse cliente antes de virar cliente, depois de virar cliente. Então, assim, é o que a gente estava falando aqui, né? Realmente um ecossistema, né? Todos os detalhes fazem diferença. Exatamente. É isso. E eu falo isso porque, às vezes, a gente faz pesquisa, logicamente, cara, é normal, né? Olhar um pouco a concorrência, né? Fazer um pouco de benchmark, pra gente ver o que a gente pode melhorar, os pontos aí de melhoria, o que tem dado certo nos outros locais, e não só aqui no estado, mas também fora do estado, no Brasil. E pegando principalmente quem está ali melhor ranqueado, né? Tirando as grandes, né? Nessa parte de telecom. E a gente vê que realmente tem algumas empresas que a rede social bombando, mas o site, cara, pelo amor de Deus, você entra lá e fala assim, cara, tá tudo quebrado. Não ou está otimizado para mobile. tá mal otimizado, não é responsivo. Então, assim, cara, não tem um app, ou o app não funciona. E aí você fala assim, cara, a credibilidade de tudo que foi construído nas redes sociais foi Pode quebrada colocar aqui. muita grana Exato. no Porque tráfego. se ele chega lá pro site, a experiência do cliente muda. Se é bem, pô, Exatamente. beleza, tá ali no Instagram. Na hora que você entra no site, precisa de alguma coisa, não tá funcionando, não tá responsivo, trava, a experiência vai por água abaixo, né? Não, e eu acho isso é um ponto de atenção, principalmente quem tá com e-commerce aí, né? De você também ajustar em vários pontos de contato com o cliente, não somente as redes sociais. Exato. Beleza, investir nas redes sociais, mas eu falo pra você, eu como consumidor, o primeiro local que eu olho, depois de olhar as redes sociais ser impactado, é o site. Cara, o site é bonito, o site... O site diz muito É também, bem né? descrito, ele traz todas as informações, tem lá a questão de depoimento, eu vou na parte de reputação, esse cara tá inscrito no Reclame Aqui, não tá, como que tá o Google Empresas dele, qual que tá a avaliação do Google Empresas, então assim, são uma série de fatores que hoje, eu como consumidor, tenho toda essa jornada para depois falar assim, cara, eu vou comprar por essa empresa. Até Perfeito. mesmo para poder sentir segurança. É, né? no Porque o digital tanto hoje, de golpe, golpe que tem, Exatamente. precisa fazer isso. E a gente volta para o início da conversa, que é sobre olhar para o cliente. A gente está na operação da Loga já tem mais de 2 anos. E a gente já viu a Loga mudar o site justamente pensando no Sim. cliente. Cara, a experiência do consumo não tá tão legal. Às vezes, isso aqui podia estar melhor. Cara, faz pesquisa, olha para o seu público, pergunta o que eles acham, testa. Sim. Cara, você pode criar uma plataforma inteira nova e não agradar. Tá tudo bem. Volta, faz outra, tenta. Mas, assim, a Loga é um player gigantesco aqui no nosso estado e ela faz isso. Sim. Pô, então, se a Loga faz,
que já é consolidada, que já está dando certo, que preza sempre por isso, por que os outros players não vão fazer? E eu digo que a melhor escola para qualquer negócio é o mercado. Sim. O mercado fala. Perguntar. Então, cara, é olhar, é pesquisar, é tipo assim... cara, eu fui na hamburgueria, o cara falou, não, porque meu hambúrguer é top. Eu falei, cara, quantas hamburguerias fora do estado você já foi visitar? Quantos molhos você já viu? Quantos sabores você provou? Porque falar que o seu é melhor sem olhar o do vizinho... Comparado ao quê? Não tem referência. Comparado ao seu bairro? Aí não, Como O universo é muito pequeno, né? Exatamente. entendeu? Tipo, cara, e só pra deixar claro, a hamburgueria dele é animal, eu me amarro, mas é porque, tipo assim, cara, não é só porque é bom Mas também dá que pra não pode Dá melhorar. pra Dá melhorar. pra- Sempre dá Porque pra sempre melhorar. vai ter alguém que vai melhorar. Exato. E se você não Isso. se preocupar em melhorar, uma hora você se torna dispensável, né? Então, Exato, você perde você perde espaço. espaço. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento a melhorar as tendências do mercado e se aprimorando, né, em tudo. Legal. E vindo já pro final, né, Carol? Vamos perguntar aqui uma parte que todo mundo agora tá aficionado, querendo saber quais são as tendências futuras dessa questão de automação, de tráfego. Porque agora a gente tem vamos dizer assim, um novo item, né? Uma nova ferramenta, né? Que na verdade não é nem ferramenta mais, né? Eu vou chamar de pessoa, né? Que é a IA. Uma pessoa. Então, assim, o que vocês têm visto de inovação? O que vocês têm visto de empresas, grandes players do mercado? A gente vê esse MED. Você viu o que eles fizeram, que irado, com relação à bula, né? Que dá para você pesquisar sim, lá. um QR Code. Isso, um vem a QR Code. Aí vem a inteligência inteligência e responde um monte de perguntas com relação ao remédio. Enfim, contraindicações. Cara, é do caramba que eles fizeram. Então, assim, eu quero perguntar para vocês o que vocês têm visto no mercado, quais são as tendências e como hoje uma pessoa, né, um empreendedor, ele pode aplicar isso no seu negócio. Posso falar? Fica à Não, então, vontade. assim, eu acho que assim, como eu falei lá atrás, a IA hoje ela veio para ficar, né? E você vai ter que saber utilizá-la, como utilizar. Então, as ferramentas hoje, já naturalmente, muitas das ferramentas de automação, de marketing, de tráfego, ela já tem IA por trás, né? Ela já tem um tipo de IA. Então, você vai ter que se adaptar para poder ganhar escala, ganhar volume, ganhar inteligência. Então, assim, estar no digital é estar vinculado à IA. Então, você não tem como dissociar isso e buscar isso vai ser uma das coisas que vão gerar resultado. Por exemplo, a gente tem CRMs lá que a gente consegue fazer uma leitura da jornada do cliente, porque existe a forma de você fazer no manual, ou você consegue automatizar e você consegue botar uma IA para fazer a leitura de como está aquele lead, por que ele está parado ali, por exemplo, aquele contato, por que ele está parado naquela etapa, e de repente, por que você não faz o tratamento disso? Por que você não entra em contato? Dando insights, né? Dando insights. Então, assim, a IA hoje é primordial. Então, assim, tanto no tráfego como automação, eu acho que a IA vai ser fundamental para você poder aplicar, para você gerar negócios novos. E a gente olha muito isso para o mercado. O mercado hoje ele é todo pautado em IA. A gente lá na Force, a gente desenvolve projetos com isso. Dentro da Force, a gente tem um projeto agora que a gente está finalizando, porque a gente entendeu que o mercado, às vezes, não consegue comunicar com a base dele porque não tem, às vezes, conhecimento, às vezes nem estrutura para contratar uma empresa como a nossa. E aí a gente está desenvolvendo uma ferramenta que a pessoa vai poder fazer todo o disparo dela pelo próprio WhatsApp. Então, por exemplo, cara, com a ajuda da IA, a IA vai conseguir desenvolver o texto para ela, se precisar. Ela vai conseguir ler a imagem dela e trabalhar isso. Vai subir... No futuro, até poder criar as imagens. Vai ter a questão de... Ele entra no WhatsApp dele, no número, fala, olá, tudo bem? A IA responde, vai querer enviar uma promoção. Vai, pega, manda a arte, aí a pergunta se ele tem texto. Se tiver, beleza. Se não, ela cria. Tá aprovado o texto? Tá aprovado. Ela vai, me manda a base aqui e dispara. É um produto que a gente fez de baixo ticket para tentar ajudar o empreendedor a alavancar as vendas e minimamente entender a importância do nosso trabalho. Então, mais uma vez, foco central o cliente. A IA chegou para dominar em tudo, cara, tudo. Não tem jeito, agora ela vai ser... Protagonista. Esse protagonista. Igual a internet lá atrás. Se você não souber, você vai estar defasado. Aí é a mesma coisa. E o que a galera só tem que tomar cuidado é sobre a utilização da ferramenta. Isso eu ia falar. Porque não é para usar à toa, é para saber usar. Porque, por exemplo, a IA, ela não precisa pensar por você, mas ela pode aprimorar o seu pensamento. Isso aí. Então, cara, eu tive uma ideia aqui,
E aí, pô, eu não sei como falar com o programador. Uhum. Cara, pega a sua ideia, destrincha ela toda ali na IA, no GPT, em qualquer uma que você tiver. Fala, beleza, agora eu quero que você bote isso para uma linguagem para eu poder falar com o programador. Ele vai botar, o programador vai ler e vai falar, isso que você quer? Vou fazer. Ela é uma ferramenta, ela não é uma pessoa, né? Então, assim, você tem que interpretar ela dessa forma. Então, assim, o conceito é seu, a ideia é sua, não adianta pedir para ela fazer tudo, porque senão vai ficar uma coisa sem profundidade. E então, tem assim, muita coisa, João e Carlos, que não é verdade. Eu já fiz algumas pesquisas e depois eu fui comparar com outras fontes. Eu falei, você tá me contando mentira. Então tem que E você tem responsabilidade, né? Com o cliente, com a sua empresa. Se você fizer isso à torta direita sem ter a referência, isso pode gerar um problema para você. Então, é usar IA da forma correta. Eu não sei o percentual agora, mas quando o GPT saiu, ele tinha uma taxa de invenção de 30%. Caramba. Então, 30% das coisas que ele bota ali, ele inventa. E tem a questão da... E quer passar com a autoridade. E no passado, E no 3.5 era só até 2021. Então, assim, informação desatualizada. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar... Hoje até já está bem mais atualizado. Agora, esse percentual já deve estar bem menor também, mas é só para entender que tem taxa de erro, não tem dá jeito. pra ir... Eu acho assim, existe aí 2 fatores que são intrínsecos e que eles ditam essa questão da utilização da IA. Primeiro é a maturidade de quem está operando a IA, porque hoje o que eu vejo é que muitas pessoas utilizam ela para responder. É só para resposta. Faz uma pergunta, tem a resposta. E com uns prompts muito ralos, superficiais, genéricos, onde você não consegue ter uma boa resposta, uma boa estruturação de uma ideia, igual o Carlos falou. E o segundo que eu vejo é a própria maturidade da empresa, de não enxergar que a IA veio para ficar. É isso aí. E que ele... assim, não, hoje as pessoas ainda gostam muito da questão de hiperpersonalização, de o atendimento tete-a-tete. Isso nunca vai morrer. Não vai. Isso nunca vai morrer. Eu tava vendo um podcast da Trinca, né? Que é o João J, lá, o Caio e o de geração de valor, eu esqueci o nome dele. Tá na ponta da minha língua. Enfim, que ele fez o ponto de inflexão, enfim... O Flávio Augusto. Isso. E aí, eu falei todos os livros dele para depois lembrar o nome, Estou lembrando do Orlando City. Mas ele falou que é uma coisa bem legal. Ele falou assim, cara... Ele falou uma coisa e o Caio falou outra, que depois eu complemento. Mas ele falou bem assim que... Falando sobre IA, né, e tal, ele falou assim, cara, uma coisa que nunca vai mudar é o tete-a-tete. Não vai. É o olho no olho. É você conversar, é você estar próximo do seu cliente. Porque a IA... Você vai, o machine learning, vai aprender e tal, você vai alimentando ela de informações, mas ela tem a percepção dela do que você passa. Sim. Só que ela não consegue pegar sentimento, não consegue pegar várias coisas ali, nuances durante essa conversa, que você tem... Gente, você vê o João Adib, cara. O João Adib, ele visita as farmácias. Ele vai nas farmácias junto com os vendedores para ver lá o ponto, porque ali tem um ponto, né? Onde tá bem sinalizado, não tá. O que a gente coloca aqui? Coloca um QR Code, não coloca um QR Code. Como que tá a finança? Cara, os caras ajudam a finança da farmácia, eles dão consultoria. Lógico, né? É pro bem deles também. Eles têm que ter alguém para vender lá na ponta. Eles são B2B, eles não são B2C. Sim, exato. Então, assim, eu acho isso incrível, né? E outra coisa, já pegando esse gancho do João Adib, que é outra idiotice que falam no mercado, que é, cara, dono de empresa tem que ficar só no estratégico. Cara, pelo amor de Deus, e operacional? O Caio Carneiro falou isso. Aí o Flávio, né, ele falou assim, cara, isso é a maior balela. E realmente é a maior balela. Não existe isso, cara. Eu acho que você tem que ter uma visão holística, né? Uma visão de topo, mas você tem que estar ali dentro, porque senão você não consegue olhar no detalhe. Você fica míope. Deixa eu falar para vocês. Eu vejo vários diretores, eu vejo vários donos de empresa que tomam algumas ações que é totalmente descasado com a operação ou o atual momento da empresa. Porque eles não estão lá na ponta. Assim, caraca, eu acho que isso aqui vai ser top. Aí quando chega lá para gestores de um nível mais baixo na hierarquia, e essas pessoas, elas têm todo o domínio dessa informação porque estão próximo da operação, sabe do sentimento da operação, falam assim, não. E aí os caras gastaram um puta trabalho, ou às vezes até dinheiro. E aí no final, falam assim, não casa com a nossa realidade, a gente vai ter que descartar. Ou os caras na força, no top-down, falam assim, não, vamos implementar. Quando chega lá, não gera o resultado que eles gostariam. Mas porque não conhece o operação. Exatamente. Então, assim, pessoal, você que é empreendedor, está começando agora e pegue cada passo do negócio, senta na mesa com o pessoal de automação, senta na mesa com o pessoal de tráfego, para você entender também o que está sendo feito e se isso realmente faz sentido e está cumprindo o objetivo que você elencou quando você procurou esses caras. Exato. Porque senão você
ponto, Ismael, que você puxou aí, e é verdade. Não adianta fazer a automação uma vez na vida, pronto, acabou. Exatamente. É uma evolução. É uma evolução. Melhoria tem que contínua. Melhorar sempre. Tá tendo resposta, não tá tendo resposta, muda Gente, o horário. Validação. E é outra coisa, né? É antecipação de necessidade. Isso aí. É antecipação de necessidade do cliente, cara. Você tem que estar ali ligado. Olha, surgiu essa necessidade agora no mercado. Surgiu essa dor nova, surgiu isso. Até porque o seu produto é mutável, o cliente é mutável e o ecossistema, o que a gente vive, o mundo que a gente vive hoje, que é muito conectado, ele muda muito Não é à rápido. toa que na Logo a gente tem uma régua diferente direto, a gente atualiza as regras de automação exatamente por isso, porque entende a necessidade, pô, essa necessidade mudou. Agora não adianta mais comunicar com 10 vezes, tem que comunicar 4, agora não adianta mais 4, tem que comunicar 10. Igual o Ismael essa semana. Por que esse e-mail não tá abrindo? Vamos pensar em outro. É isso, Mas é tem isso. que Mas ver isso. você sabe o que eu acho, o Ismael e Carol? Essa fala precisou ser dita por conta da generalização do conteúdo. Porque o gestor sair do operacional, o gestor tem que parar de apertar botão. Isso aí. Mas ele tem que estar no chão de fábrica. O cara ele tem que entender o que está acontecendo no negócio dele, porque muitas das vezes quem faz a contratação é o gestor. E aí, se você faz a contratação de uma empresa como a nossa, querendo automatizar os seus processos, porque como o João falou, não é só marketing, às vezes é processo. E aí o gestor vira e fala, não, eu quero automatizar aqui o processo para ter tudo automatizado de boleto, não sei o que. Aí você vai para o time dele e vira e fala, rapaz, tá difícil atender o cliente. E tá preocupado. Então, antes de automatizar boleto, eu tenho que falar melhor com o meu cliente. Então, vamos botar um agente de IA aqui, vamos fazer um filtro. Então, a ideia é justamente essa. Você ter o negócio na sua mão, sair do operacional e parar de apertar botão. Sim. Cara, eu não preciso mais atender o telefone com o meu cliente, mas eu preciso estar no meu cliente. Um cara me falou isso uma vez, de uma outra empresa, quando eu comecei a trabalhar com isso, que ele falou bem assim, eu falei, cara, não preciso fazer reunião presencial, pelo amor de Deus, vamos fazer tudo online, pô, tô aqui. Aí ele falou, deixa eu te falar um negócio. O seu trabalho, o resultado, vende. O que retém é relacionamento. É isso aí. Então, se você não for na empresa fazer reunião presencial, se você não for, nem que seja só ir tomar um café com o cara, na primeira oportunidade que você fraquejar, ele vai ligar para alguém que tem um orçamento melhor que o seu e vai te trocar. Com certeza. Então, isso aí mexeu comigo desde aquela época. Quando eu já comecei com esse conselho maravilhoso que eu falei, cara, quero levar isso pra vida. Isso que eu ia falar. Foram muitos conselhos maravilhosos, hein? E já caminhando pro encerramento, porque se deixar a gente vai ficar embora. Aqui. A gente tá acostumado, né? Exatamente. É um assunto que nós temos toda semana, então já é algo habitual. Então eu quero começar agradecendo a presença do Carlos, agradecendo a presença do João. Muito obrigada, pessoal. Conta aqui pra gente qual que é o @, do Instagram da Forescale. @forescale. .mkt. Eu não 4scale.mkt. Exato. Isso aí. Então, o que eu acho legal também no Instagram deles é que eles trazem conteúdo pra quem nem precisa ser cliente. Tá lá, já tem conteúdo. Eles não são hipócritas, né? A ideia é justamente essa. A gente não só vender. No próprio Instagram deles. A gente não só vender, falar pro cliente fazer, mas a gente fazer também. Não ser o famoso casa de ferreiro, espeto de pau. Então, hoje em dia fala muito do social selling. Então, tipo assim, cara, você mostrar sua rede, o que você tem para agregar, traz a pessoa muito mais fácil para você do que só falar compra. Então, a ideia é mais ou menos essa aí. Muito obrigada também, Ismael, né? Mais um episódio aqui com a gente. Terceiro episódio nosso. E é muito legal, né? Porque cada vez é um assunto diferente e o quanto isso tá linkado à questão de ter uma boa conexão. Não só conexão de internet, mas conexão igual o Carlos está falando com pessoas, né? Que na realidade a internet é só um meio, né? Porque na realidade quando a gente fala de loga, a gente está falando de realmente se conectar às pessoas, né? E conectar pessoas com pessoas, né? Então assim, o quanto isso é essencial e importante hoje, né, pra gente. Exato. Então eu acho que o papo foi muito legal, bem produtivo, foi muito bom. E foi o que o Carol falou, se a gente não coloca um freio aqui, a gente fala pra caramba. Foi uma honra participar. Eu queria só dar um recado final aqui, que eu sou cliente Loga, eu era cliente de outra operadora, mudei pra Loga, a qualidade da minha internet melhorou absurdamente, não cai mais. Então, é um conselho que eu dou para todo mundo, cara, se você tá com conexão ruim, entre em contato com o pessoal da Loga, que eles vão resolver isso para você. Então, Loga, né? É isso aí. Isso aí. Pessoal, brigadão. Carol?
Muito obrigada, pessoal. Se inscreve no canal, quem não tá inscrito, e conta aqui pra gente qual que é o próximo assunto que você quer conferir aqui. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.